Oi, gente, boa tarde. Sejam super bem-vindos a mais uma meia hora astrológica. E hoje a gente vai conversar sobre os nodos lunares e sobre o retorno dos nodos, né? Algumas pessoas me pediram para falar um pouquinho sobre isso, principalmente porque estamos aí, né, em momento de eclipses acontecendo no céu. E os nodos lunares têm total relação com isso. Então, deixa eu até colocar aqui fixado nos comentários, meia hora sobre nodos lunares. Deixa eu fixar aqui. Oi, Carla, tudo bem? Oi, Pati, boa tarde, gente. Fixei. Então, bora lá falar um pouquinho sobre essa energia, o que representam os nodos, o que são os nodos lunares. Eu não vou entrar aqui na explicação dos nodos em cada uma das casas, mas em cada um dos signos, mas eu vou trazer a visão dos nodos lunares, até porque em 30 minutos, em meia hora, nem daria para eu abordar cada casa, cada signo, mas vocês vão conseguir compreender, afinal de contas, o que os nodos lunares representam, né? Qual que é a influência dele nos eclipses e o que representa um retorno de nodo lunar também. Então, bora lá, bora começar, porque tem bastante coisa. Os nodos lunares trazem pra gente, né, um assunto super interessante, de muita profundidade também, porque eles falam muito pra gente de tudo aquilo que, de certa forma, né, traz um caminho espiritual, um propósito espiritual. Então, existem muitas temáticas que envolvem os nodos, tá? Então, pra gente começar, deixa eu só desligar este computador, porque ele está muito barulhento aqui. E aí a gente já começa. Bom, então pra gente começar, afinal de contas, né, o que são os nodos lunares? Quando você pega o seu mapa astral, você tem todos os planetinhas ali espalhados e dentro desses pontos que você tem dentro do mapa, vocês têm uma chavinha, né? Uma chavinha que tem duas bolinhas embaixo e faz essa voltinha aqui. Eu vou até abrir um mapa aqui pra mostrar pra vocês. Essa chavinha que a gente tem no nosso mapa astral, que normalmente os mapas só vêm com o desenho de uma delas, né, que é só a chavinha do nodo norte, é uma chavinha roxinha para quem faz no Vega Plus, tá? Para quem fez o mapa comigo, vocês localizam o mapa de vocês, uma chavinha roxa, é como se fosse uma ferradura de cavalo, sabe? Essa marquinha, né, que a gente tem ali no mapa. E normalmente vem desenhado apenas o nodo lunar norte. Mas a gente sabe que os nodos, eles sempre estão exatamente opostos, 180 graus. Então, no signo que você tem o nodo norte, exatamente a 180 graus, ou seja, no signo oposto, você vai ter o nodo sul, tá? Eu vou abrir um mapa aqui para mostrar para vocês, mas vocês conseguem localizar também no mapa astral de vocês. Bom, os nodos lunares, então, eles representam pra gente justamente um eixo, né, essa integração norte-sul, um eixo onde a gente tem exatamente aí o encontro entre as órbitas do Sol, órbita aparente, a gente sabe que o Sol é o centro do sistema, mas a órbita aparente ali do Sol ao redor da Terra e a órbita da Lua ao redor da Terra. Sabe, a gente tem uma observação ali, uma percepção de que o Sol está nascendo, que o Sol está se pondo, né? Então a gente sabe que é a Terra que está girando ao redor do Sol. Mas esta órbita aparente do Sol, ela forma pra gente uma elíptica. E essa elíptica do Sol, junto com a elíptica da Lua, existem dois pontos de encontro dessas circunferências, né? Não é uma circunferência, mas desses eixos, que traz pra gente justamente os pontos do nodo lunar norte e do nodo lunar sul, tá? Então, os nodos lunares, eles são pontos virtuais, eles não existem de fato, não é um planetinha que tá ali, não é um asteroide, não. Eles não existem de fato, tá? Eles são pontos virtuais de encontro entre essas duas órbitas, tá bom? Então, esse é um ponto importante da gente também compreender. E onde a gente tem os nodos lunares no nosso mapa, tô abrindo aqui, deixa eu só pegar um mapa para mostrar para vocês. Onde a gente tem os nodos lunares no nosso mapa astral é onde aconteciam os eclipses no ano que a gente nasceu, tá? Então, vou dar um zoom para vocês, vou mostrar dentro do meu mapa o nodo lunar. Tá vendo essa chavinha aqui, ó? É o nodo lunar norte, a chavinha com as bolinhas para baixo, tá? Eu tenho o nodo lunar norte juntinho com o meu Plutão em Escorpião.
Então eu sei que o nódo lunar sul vai estar ali exatamente oposto aos 28 graus de touro, tá? Então é sempre aí, ó, formando 180 graus, tá? Então esse é um ponto importante de vocês olharem. Localizem no mapa de vocês essa chavinha que vai representar onde estavam acontecendo os eclipses no ano que vocês nasceram. Então, como eu tenho ali o nódo lunar em Escorpião, eu sei que no ano que eu nasci, os eclipses eles estavam acontecendo no eixo Touro-Escorpião, exatamente o mesmo eixo deste ano. A gente está tendo eclipses acontecendo em Touro-Escorpião. Só que eu tô com a oposição dos nodos, né? O nódo lunar norte está em Touro esse ano e o sul está lá em Escorpião, tá? Então eu vou explicar isso para vocês também. Mas importante a gente entender. Nodos lunares são pontos virtuais de encontros aí entre as órbitas do Sol, a órbita aparente do Sol e a órbita da Lua. Segundo ponto importante, representam os eclipses no ano que a gente nasceu. Terceiro ponto importante de vocês compreenderem. E eles têm, sim, um plano de fundo espiritual, tá? O nódo lunar norte, essa chavinha que traz pra gente essa, digamos assim, essa missão, esse norte mesmo, não à toa ele chama, né, nódo lunar norte, representa pra gente o nosso caminho espiritual. O que a gente veio viver nesta vida? Qual é o nosso propósito espiritual? Isso é muito simbólico, viu, gente? Porque a gente às vezes, né, acha que o nódo norte ele é um propósito de vida. Ele não é o propósito que está relacionado à carreira, à profissão, um propósito social, digamos assim. Isso aí vocês vão encontrar na casa 10 de vocês, outra temática. O nódo lunar norte é um propósito espiritual, que em alguns mapas até se confunde com o profissional, para quem tem os nodos nas casas profissionais, tá bom? Mas a chave dele é caminho espiritual, propósito espiritual, nossa missão nessa vida. Isso é muito interessante, porque onde está o nosso nódo lunar norte, a chavinha que eu mostrei para vocês, é onde a gente vem, digamos assim, aperfeiçoar aquela energia. A gente vem se conectar durante a nossa vida com aquela energia. Porque não é uma energia fácil, não é uma energia fluida, digamos assim. Não é aquele ponto do mapa onde as coisas acontecem de forma espontânea. Pelo contrário, é algo que você veio aprender a desenvolver. É algo que você veio aprender a lidar. Não à toa, é o seu caminho, é o seu propósito. Tá? No extremo oposto, como eu mostrei para vocês, ou seja, a 180 graus do seu nódo norte, você tem o seu nódo sul, que é a bagagem, né? O nódo lunar sul é aquilo que a gente já viveu, é aquilo que a gente viveu em outras vidas, para quem acredita em outras vidas, é aquilo que os nossos ancestrais viveram, para quem não acredita em outras vidas, é aquilo que já passou, mas é aquilo que a gente se sente confortável, sabe? Que é fácil pra gente. A gente fala, eu já sei isso, né? Isso daqui tá mais fácil, vou ficar aqui. Então, o que acontece na nossa vida? É muito mais fácil a gente ficar no nódo sul, a gente vivenciar a energia do nódo sul, a gente se conectar com o signo e com a casa que está no nosso nódo sul. Então, olha no seu mapa, onde está o seu nódo norte? Como que é para você a energia dessa casa, desse signo? Perceba se você não tem uma maior facilidade no eixo oposto. Então, para quem tem nódo norte na casa 1, perceba se você não tem mais conexão com a sua casa 7. Para quem tem nódo norte na 2, perceba se você não tem mais conexão na casa 8 e assim por diante, tá? Olhem no mapa de vocês. No meu mapa, acabei de mostrar para vocês, eu tenho nódo lunar norte na casa 12 em Escorpião. E o meu nódo lunar sul ali em Touro na casa 6. A minha vida ela sempre foi muito pautada em casa 6. Trabalho, segurança, matéria. Se vocês forem pensar, a minha transição de carreira foi um momento, de certa forma, de um despertar desse nódo norte. Opa, deixa eu buscar esse caminho, deixa eu buscar esse propósito espiritual, né? Deixa eu me conectar com essa parte do meu mapa que é um caminho que eu vim vivenciar, que é o signo de Escorpião, que é um signo de profundidade, que é um signo de transmutação, que é um signo de desapego, né? Então, olha como é interessante a gente observar essas energias durante a nossa vida. E por que a gente considera que o nódo lunar norte é caminho, é propósito, e o nódo lunar sul é aquilo que a gente já vivenciou? Isso é muito interessante, né? Porque a astrologia, ela é milenar, né? Todos nós sabemos. E os eclipses para os antepassados aí, quando eu falo antepassados,
faz tempo, tá? Milhares de anos atrás, eles entendiam que os eclipses, eles eram um momento que um astro estava como se estivesse assim abocanhando outro astro. E eles entendiam que é matemática, né, na história e mais oriental inclusive, que um dragão estava abocanhando, né, a lua ou o sol, a depender do eclipse que estava acontecendo. E isso gerou, né, na história uma, digamos assim, uma interpretação de que o momento do eclipse, a gente tinha ali a cabeça do dragão abocanhando. O nó do lunar norte, né? O nó do norte, ele representa a cabeça do dragão. E o nó do sul, a cauda do dragão. O que eu gosto muito de falar, inclusive que eu falo no meu curso? Muitos astrólogos falam que o nó do sul é aquilo que a gente precisa soltar, liberar. Só que eu não vou nesse sentido, tá? Eu não levo essa abordagem, digamos assim. Eu gosto de entender que o nó do sul é aquilo que a gente já vivenciou, aquilo que a gente já tem facilidade, mas é a nossa mochilinha, é nossa bagagem. A gente não pode simplesmente soltar, desapegar. Por quê? Porque senão a gente vai ficar repetindo aquele ciclo. A gente vai esquecer que a gente já viveu aquilo e vai ficar ali, né, vivenciando aquilo de novo, e de novo, e de novo. A gente tem que ter a mochila do nó do sul, a gente tem que carregar, entre aspas, a mochila do nó do sul para compreender, isso daqui eu já sei, né, essa bagagem eu já tenho, eu não preciso viver de novo isso, eu posso seguir ali o meu caminho, a minha jornada com essa bagagem, com esse conhecimento, com essa sabedoria. Tá? Então isso é bem importante. Não joguem fora a energia do nó do sul de vocês. Entendam que essa é uma energia que você carrega como realmente uma luz, né, do que você já vivenciou e o que você pode, de fato, né, carregar para buscar esse propósito desse nó do norte, tá? Então essa é a principal, digamos assim, simbologia. Nó do norte caminho, nó do sul bagagem, nó do norte cabeça do dragão, nó do sul cauda do dragão. Tá? Nó do norte para onde a gente vai e que normalmente é desafiador mesmo. Nó do sul de onde a gente veio, é onde é zona de conforto, é onde é mais fácil pra gente aquela energia, aquela área da vida. Beleza? Até aqui tudo certo? E os nodos, eles ficam aí cerca de 1 ano e meio em cada signo. Tá? Então a gente tá com o nó do norte em touro desde ali de 2021, metade de 2021, vai ficar o ano todo de 2022 e no começo de 2023 o nó do norte já vai para Áries. E aí você me pergunta, Isa, calma aí, tá em touro, vai para Áries? Não é touro gêmeos, né? Não é a sequência, não é essa? Pois é, mais uma especificidade dos nodos. Por eles representarem as órbitas, né, o encontro das órbitas do Sol e da Lua, eles andam ao contrário no nosso mapa. Eles são os únicos aí que sempre estão retrógrados, tá? Então, se você viu um Rzinho do lado do seu nó do norte, não se preocupe, porque os nodos lunares, eles realmente andam sempre para trás, sempre em sentido horário, tá? Então, a gente sempre tem os nodos indo de um signo para o signo anterior. Então, neste ano ele está em touro, o nó do norte, e o nó do sul em escorpião. Ano que vem, ele vai o nó do norte para Áries e o nó do sul para Libra. E aí os eclipses começam a acontecer no eixo do nosso mapa, onde a gente tem Áries e Libra, tá? E aí na sequência, daqui 1 ano e meio, lá por metade de 2024, Peixes, né? Então o nó do norte vai para Peixes, o nó do sul vai para Virgem. Depois Aquário, Leão e assim por diante. Nessa caminhada, 1 ano e meio em cada signo, a gente tem o retorno dos nodos acontecendo a cada 18 anos. Então, ali por volta dos nossos 18 anos, é o nosso primeiro retorno dos nodos. Entre 18 e 19, né? Depois entre 36 e 37, mais ou menos, é o segundo retorno dos nodos. E assim por diante, de 18 em 18 anos, a gente tem os nodos na mesma posição do nosso nodo natal. Mas, no meio, né, do caminho, de 9 em 9, a gente tem a oposição dos nodos. Então, aos nossos ali por volta de 9 anos, 9 e 10, uma oposição. Depois, aos 27, 28 anos, outra oposição. Então, eu, por exemplo, que tenho o nó do norte em escorpião, estou com uma oposição de nodos, porque estou com o nó do norte em touro. E olha que, né, simbólico isso. Nessa oposição de nodos, aos nossos 27 e 28 anos, também está acontecendo junto o quê?
pré-retorno de Saturno, né? Exatamente, pré-retorno de Saturno, oposição dos nodos. O retorno de Saturno, de fato, para mim, acontece ano que vem, quando eu tiver 29, mas eu já tô sentindo isso, porque os nodos se opõem e o Saturno se aproxima do meu Saturno natal. Todo mundo que tá com oposição de nodos esse ano, a segunda oposição, também está ou no retorno ou em véspera de retorno de Saturno, tá? Dá uma olhadinha aí no seu mapa. E é muito simbólico isso, porque essa segunda oposição, a primeira aconteceu aos 9, 10 anos, essa é a segunda oposição dos nodos vem falar pra gente justamente sobre, digamos assim, um conflito, né? Qual que é o nosso propósito? Estamos mesmo buscando o nosso propósito? E como estamos lidando com aquilo que é confortável, né? É como se fosse um questionamento pra gente. E o retorno de Saturno também traz esse balanço, essa bagunça, né? Pra gente realmente estruturar aquilo que esteja fazendo sentido pra gente mesmo, pra nossa realidade, pros nossos valores. Então, pra quem tá com o nó do norte aí em Touro e tem o nó do norte natal em Escorpião, presta atenção nisso, tá? Porque é aquele momento de questionar muito o propósito, né? O que eu vim fazer? Qual que é o meu caminho? Né? Como estou lidando com esse caminho? Muito legal refletir sobre isso. Mas vamos conversar, né? Eu vou falar sobre isso de novo, mas vamos conversar um pouquinho sobre os retornos, de fato, aos 18, aos 36, para quem tá com o nó do norte em Escorpião, quem tem nó do norte em Touro e está com o nó do norte em Touro. Então, esse retorno dos nodos, que acontece a cada 18 anos, é uma reconexão com o nosso caminho espiritual. É uma reconexão de propósito. Então, você que tem 18, que tem 36, que tem 54, vamos ver se eu tô boa nas somas dos 18 aí, que tem 54, que tem 72, né? É um momento de você se realinhar com o seu caminho espiritual. Então, pra quem tá com retorno de nodos, comenta aí pra mim se tem alguém no retorno dos nodos, como que tá pra você essa reflexão de caminho espiritual, de propósito, né? Você tá sentindo esse chamado de se reconectar com algo? Tenta lembrar o que estava acontecendo na sua vida ali por volta dos 18 anos. Pode ser que você tenha algum insight interessante. O que você estava querendo buscar naquele momento? Né? O que fazia sentido para você naquele momento? E que agora, de alguma forma, isso tá retornando, né, para você. Trazendo novamente uma reflexão. Bem importante, tá? A cada 18 anos. Quem tá em véspera aí, quem tem nó do norte em Áries, que vai ter o retorno no ano que vem, já vai refletindo sobre isso, tá? Porque pode ser bem, bem importante. E olha que legal, né? O nosso retorno dos nodos acontece junto. Então, ao segundo retorno, os 36 anos, acontece junto com um retorno de Júpiter, né? Então, para quem tem nó do norte em Áries, olha que legal, também vai ter Júpiter aí, ó, transitando por Áries, né? Então, olha como você não está sendo convidado, de certa forma, a expandir algo, né? Expandir algo mais associado ao seu caminho, ao seu propósito. Isso também vai ser bastante interessante de vocês olharem. Quem tem nó do norte em Áries, 2023, 2024, anos muito chaves de reconexão com o caminho espiritual, com o propósito de vocês, tá? E para quem tá com a oposição dos nodos este ano, tá ali entre 27 e 28 anos, vamos, porque eu estou neste momento também, vamos refletir um pouquinho. O que a gente está questionando, né, do nosso caminho espiritual? Como que a gente está lidando com aquilo que a gente já viveu, né, com o nosso nó do sul? O nó do norte está passando em cima dele, de certa forma está clareando pra gente o que a gente está precisando desapegar, né? Quais desapegos você teve nesses últimos 2 anos? 2021, 2022. Bastante interessante passar por essa reflexão, porque é um momento muito chave da gente soltar aquilo que não está mais alinhado com o caminho espiritual que a gente veio trilhar e vivenciar. Tá? Então isso é bem especial mesmo. Pra mim, assim, super simbólico a oposição dos nodos, porque eu fiz a minha transição de carreira, desapeguei de muitas questões materiais, porque, né, deixei tudo lá em Curitiba pra vir viver uma vida totalmente diferente do que eu vivia. Então, olha como isso é muito chave, né? Pra mim, realmente foi um desbloqueio total, né? Um desapego total da matéria, com o nó do sul ali que eu tenho no signo de Touro e o nó do norte passando em cima dele, tá? Então reflita um pouquinho sobre isso também. Pessoal aí dos 27, 28, pessoal dos 36, 37, um momento muito importante
simbolicamente aí com a oposição e os retornos dos nodos lunares, tá? Momentos bastante chaves, sim, da nossa conexão espiritual, tá bom? E aí, quem tem nó do norte em Áries, em Peixes, vai viver aí nos próximos anos esse seu retorno dos nodos lunares. Teve uma mentoria que eu dei lá dentro do Desmistificando no mês passado, no mês de outubro, né? Quem participou aí, se tiver algum aluno por aqui, manda mensagem. A gente falou justamente sobre os nodos lunares. Foi uma mentoria de aprofundamento nos nodos, né, com essa visão bem espiritual também. E a gente conversou muito, né, sobre pessoas que tinham nodos parecidos e que têm um caminho espiritual semelhante, né? E algumas pessoas me perguntaram, acho que foi uma pergunta lá durante a aula, se os nodos eles eram, digamos assim, uma representação mais coletiva, mais social ou algo pessoal. E aí existem duas, né, formas de interpretar isso, tá? Os nodos lunares, por serem mais lentos, ou seja, demorar aí 18 anos para retornarem, eles têm uma simbologia social, sim, né? As pessoas, digamos assim, pessoas da mesma geração têm o nodo ali na mesma posição, mas por ele ser, né, um ponto que fala em caminho espiritual, gente, olha como a gente tem que também olhar numa versão mais pessoal, né? A gente não pode só olhar para o todo. Ai, todo mundo que nasceu esse ano tem esse caminho espiritual. Tá, mas em que casa você tem o seu? Né? Quais aspectos o seu nodo forma? É importante ter essa visão individual também, tá certo? Essa é uma chave bem importante aqui. Ó, a Lua mandou. Tem o nó do norte em Touro. Aí, mulher, está no seu retorno dos nodos, né? Reflete um pouquinho sobre o que esses 2 anos, 2021 e 2022, te trouxeram, que foi um chamado, que você sente que foi um chamado, sabe? De você buscar algo mais conectado com a sua essência, com o seu caminho espiritual, com o seu propósito. Reflete um pouquinho sobre isso. Eu vi alguém que mandou aqui que tem um escorpião também na casa 10, né? A Thaís. E a Thaís, a gente tá igual aí, né, mulher? Nó do norte e escorpião, só que a oposição dos nodos. Então, de certa forma, você pode estar sentindo uma tensão entre o profissional e o âmbito familiar. Já que você tá quase em retorno de Saturno também, dá uma olhadinha se você não tá sentindo esse chamado, talvez, para amadurecer alguma questão da família, para poder ir, né, em busca de algum caminho, algum propósito espiritual, seu que seja profissional, tá? Então dá uma olhadinha nisso também, pode ser bem interessante você refletir sobre esse eixo família, trabalho, tá? A gente sempre reflete sobre os eixos. Então, aproveitando, deixa eu falar um pouquinho sobre cada um dos eixos. A gente sempre tem os nodos em oposição. Eixos, casa 1, 7, 2, 8, 3, 9, 4, 10, 5, 11, 6 e 12. Sempre, né, vão estar nesses eixos em signos opostos, tá? Para quem tem os nodos no eixo casa 1 e 7, nó do norte na 1, nó do sul na 7, o caminho é muito mais olhar para si, né? E muitas vezes desapegar ou soltar a dependência do outro. Se tiver ao contrário, nó do norte na 7, é um caminho muito mais relacional. E soltar, às vezes, o ego, né? Essa questão de olhar só para si. Casa 2 e 8, eixo dos valores. Quem tem nó do norte na 2, um caminho material de construção da matéria. Soltar o medo, né, da perda, que o nó do sul tá na 8. Vice-versa, quem tem nó do norte na 8, é uma vida de muitas transformações. Tem que aprender a desapegar, né? E tem nó do sul na 2, às vezes fica muito apegado. Então, olha que interessante como isso muda. Quem tem nó do norte na 3, nó do sul na 9, existe um caminho espiritual aqui pra você de conhecer, de aprender, da curiosidade, do movimento, da flexibilidade, né? E você vem de vidas passadas, às vezes, que você só focou em uma coisa, não conseguiu abrir a cabeça para coisas diversas. Já quem tem nó do norte na 9 vem se aprofundar, porque às vezes em vidas passadas ficou muito buscando de tudo e esqueceu de olhar para algo com profundidade. Oposição. Nó do norte na 4, um caminho espiritual de conexão com o lar, com a família. Quem tem nó do norte na 10 é um caminho espiritual de conexão com a carreira, com a realização social e profissional. Quem tem nó do norte na 5, olha só quem que mandou aqui pra mim. A Carla, né, que tem Áries na 5, retorno dos nodos ano que vem, 2023, 2024, tá, Carla? E provavelmente retorno de Júpiter também, né? Você deve ter Júpiter em Áries ou em Touro, mas tá aí pertinho. Para quem tem nó do norte na 5, é um caminho espiritual de busca, de construção dos seus próprios projetos, né? Você tem que soltar um pouco esse nó do sul na 11, que fica esperando muito o que as pessoas querem de você, o que a sociedade espera de você.
se reencontre aí com o seu poder, né? E já quem tem nó do norte na 11, é uma vida que traz um caminho espiritual muito social, muito coletivo, né? Às vezes tem que soltar um pouco esse ego, esse desejo de fazer só por si. Contrário, né? E quem tem nó do norte na 6 é um caminho espiritual profissional da matéria, da realização, do trabalho, da rotina, né? Tem que soltar, às vezes, essa visão mais, digamos assim, ampla, totalitária, tem que olhar para o detalhe, né? Muitas vezes. E quem tem nó do norte na 12, como eu aqui, tem que olhar mais pro espiritual, tem que soltar, às vezes, esse apego na matéria, né? Ao dia a dia, a rotina, só ao detalhe, tem que olhar pro todo. Tá? Então, olha como é interessante, os caminhos, né, das pessoas vão se alternando a depender de onde o nó do norte está. Ó, Pix da Jubscott, o perfil aqui mandou nó do norte, eu não sei o nome, gente, mandem o nome de vocês, que eu esqueço, tá? Pra quem tem nó do norte em peixes, na casa 4, olha só, o nó do norte em peixes é um caminho bastante espiritual em mulher. Por estar na sua casa 4, é talvez se reconectar com o campo espiritual do seu lar e da sua família, né? Pode ser muito um chamado para isso também, tá? Trazer essa profundidade, ancestralidade, né? Eu olharia para isso também, tá? Morar na praia aí, morar perto das águas, né? Olha o caminho espiritual pisciano, isso pode ser bem especial, tá bom? Maravilha, gente. Então, olhem para os nodos de vocês, lembrem que eles são pontos virtuais, vou relembrar alguns pontos. São pontos virtuais, conexão entre as órbitas do Sol e da Lua, trazem pra gente a conexão com o nosso caminho espiritual, mostram pra gente aquilo que é fácil, que a gente já viveu, que é zona de conforto, trazem um convite, né, da gente se abrir para um caminho, um propósito, o nó do norte, sempre estarão em oposição. E sempre andam ao contrário no mapa, né? Sempre trazem pra gente essa visão retrógrada, né? Sempre estão andando opostos 1 ano e meio em cada signo. O retorno a cada 18 anos, as oposições quebrando aí aos 9, aos 18, né? Sempre no meio do caminho entre cada retorno, tá certo? Aos 9, aos 27, né? A cada retorno, tá bom? Então, olhem pro nodo de vocês, busquem, né? Qual o caminho o seu mapa tá te chamando a seguir, a se conectar. A energia do signo do nó do norte pode ser um pouquinho mais desafiadora, mas é onde você vai se conectar de fato com o seu campo espiritual, tá bom? Então, é muito importante vivenciar essa energia. É a sua cabeça do dragão, né? Onde você tem a força do fogo, da liderança, da motivação. Lembrem sempre disso, tá certo? É Ju, obrigada, então. Agora eu já sei, mulher, quando você estiver aqui de novo, eu já te chamo de Ju. Maravilha. Muito obrigada, gente, pela presença de vocês, então, em mais uma meia hora astrológica, um super resumo dos nodos lunares que trazem pra gente uma representação simbólica incrível. Não deixem, né, de se conectar com os nodos de vocês, que trazem sempre um caminho aberto, né, pra espiritualidade, pra conexão com o propósito de vocês. E claro, não soltem o nó do sul, vivenciem o nó do sul de vocês como bagagem, como aquilo que vocês já vivenciaram em algum momento e tem facilidade, tá? Um super beijo, então, um ótimo dia pra vocês e na sexta-feira a gente se encontra para mais uma meia hora astrológica aqui às 17h07. Tchau, tchau, super beijo, a gente vai se falando.